Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula e vamos falar um pouco sobre sistemática e classificação dos seres vivos e a sua biodiversidade. Então, esse é um tópico introdutório da aula, vai ajudar vocês nas atividades, né, e no entendimento dos outros assuntos que vamos abordar daqui para frente. Então, falando, né, sendo bem breve, o que seria sistemática? Então, sistemática é a ciência da classificação dos seres vivos. Então, a sistemática ela se preocupa, né, em classificar, agrupar os seres vivos conforme alguns critérios. Né? Quem são esses critérios? A morfologia, a fisiologia, a genética, né, os aspectos genéticos, né, e evolutivos. Então, de acordo com esses aspectos aqui, né, a sistemática ela vem para dar esse suporte de classificação, né, para agrupar esses seres vivos de uma forma bem organizada. Então aqui eu representei 5 grupos. Então esses grupos aqui se chamamos de reino. Então no caso temos 5 reinos agrupados. Né? Então o primeiro reino é o reino Monera. O reino Monera é o que? Ele é formado por bactérias. Né? E depois temos o reino mais primitivo dos seres vivos. Depois temos o reino protista. Então, o reino protista é formado pelos protozoários. Representante pode ser protozoários fotossintetizantes ou protozoários heterotróficos, né? Então, quando o protozoário é heterotrófico, né, ele pode ser representado pelos paramécios, amebas, né, entre outros. E fotossintetizante é representado pelas algas. Depois temos o reino fungi, que é representado pelos fungos. Né? Um exemplo dele seria os cogumelos. E depois o reino planta, que é representado pelos vegetais, né, superiores. Depois temos o reino animal, que é representado pelos todos os invertebrados, os vertebrados, né? E aí fechamos aí os 5 reinos. Então podemos perceber que existe primeiramente a questão hierárquica, né, de classificação. Então conforme a sua fisiologia, seus aspectos genéticos, é agrupado, né, esses seres vivos. E quem faz esse tipo de agrupamento é o que? A sistemática. Então qual a importância de se classificar os seres vivos? Então a importância seria que os seres vivos precisam como eles vão estar agrupados, é necessário você ter uma boa classificação. Fazendo uma analogia, né, imagina uma biblioteca. Né? Se uma biblioteca, né, nós temos uma organização, os volumes, os assuntos que os livros tratam, né, os autores, os fascículos. Então a biblioteca ela tem uma determinada forma de se organizar os livros, né, conforme o assunto, o fascículo, né, e entre outros aspectos. Para a biologia também é necessário esse tipo de organização. Né? Então, para a biologia, nós temos, né, a organização, né, desses seres em categorias, que vamos falar daqui para diante. Né? Daqui mais um pouco vamos falar um pouco dessas categorias. E eles vão ser enquadrados de acordo com as suas características, como já falamos, né, no slide anterior. Então, a outra importância dos, dos seres vivos, ou a importância de se classificar, primeiramente temos importância na medicina, na agricultura, né, na conservação e na avaliação dos impactos ambientais. Então, por que é importante você conhecer a biodiversidade, você conhecer os seres vivos? Então, falando aqui exemplo da medicina. Então, a medicina ela busca fazer tratamento de doenças, né, principalmente doenças causadas por patógenos. Então, esses patógenos podem ser bactérias, vírus, né, protozoários, fungos. Então, para que o tratamento seja adequado, de forma correta, é necessário identificar que tipo de patógeno está realizando a patologia no organismo. Então, o que acontece? Uma identificação de quem é esse patógeno, e aí sim
prescrito pelo médico, né, uma medicação específica para aquele patógeno. Então aí se dá a importância de se classificar, né, e ter, né, o nome da espécie. Na agricultura, né, imagina, os vegetais foram domesticados, né, e para fins de alimentação e fins econômicos. Então aqui eu coloquei várias espécies de uvas, né? Então, se conhecendo os grupos, né, você pode fazer cultivo com vários objetivos. Cultivar para as uvas para a degustação, para a fabricação de vinhos. Então aí você vai ter vários tipos de uvas, né, para agradar diversos tipos de paladares. Então isso se dá também por causa do conhecimento da sistemática e da classificação. Com relação à conservação, né, é necessário você conhecer o grupo, né, os animais que estão em risco. Então, você só pode prever esse risco se você conhece esses animais. Então, aí se dá também a importância de se classificar. Na avaliação de impactos ambientais, então imagina uma hidrelétrica, né, que vai ser construída. O que que acontece? É necessário, o leito de rios são desviados, então uma determinada área de floresta às vezes é inundada. Então essa área que vai ser inundada é necessário se fazer um estudo de impacto ambiental. Então para fazer esse estudo é necessário conhecer, fazer um levantamento de quais as espécies que estão presentes naquela área que vai ser inundada e que tipo de prejuízo pode ocasionar para a flora e para a fauna. Então isso se dá a importância de você saber quem habita aquele lugar, né? E quem são os grupos, os principais grupos que estão habitando aquele lugar. E isso se deve também pela importância da classificação. Então, primeiramente, a sistemática, né, a taxonomia, se iniciou-se, né, pelo naturalista Linneu, Carlos Linneu. Então, Linneu era um naturalista, o qual ele pesquisava, observava os animais, vegetais e classificava conforme as suas características estruturais, né, e anatômicas. Então, Linneu ele quebrou uma corrente de classificação que existia na época, né, onde essa corrente acreditava na classificação conforme o habitat, né, dos seres vivos. Então, seres aquáticos, seres terrestres, seres que voavam. Então, logo percebeu-se, né, que esse sistema era inadequado. Por quê? Imagina só, né, você tem aves que voam, né, você tem mamíferos que voam, no caso os morcegos, e você tem insetos que voam. Então, são seres bastante diferentes, bastante distintos. Então, logo percebeu-se, né, que não se enquadraria, né, nesse tipo de classificação. Então Linneu apareceu e enquadrou esses seres vivos em categorias, né? Então com isso, como ele enquadrou em categorias, né, ele criou uma forma de escrever o nome desses seres vivos. Então ele criou lá as regras de nomenclatura. Então nessa regra temos o seguinte: o sistema utilizado por essa regra para descrever o nome de uma espécie, ele é chamado de sistema binominal, ou seja, um sistema composto por dois nomes. Então aqui eu coloquei exemplo de um cão doméstico e de um lobo. Então o nome da espécie do cão doméstico é Canis familiaris e do lobo Canis lupus. Então como é que se escreve o nome da espécie? Então nós temos o primeiro nome aqui, Canis, sempre com inicial maiúscula, se refere ao gênero, e eu tenho familiares, se refere ao epíteto específico. Juntando o nome Canis familiaris, eu formo o nome da espécie. Assim como Canis é o gênero, Lupus é o que? O epíteto específico. Juntando os dois, forma o nome da espécie. Então, esse é chamado de sistema binominal. Uma outra regra relacionado com descrição do nome da espécie está relacionado com a forma que esses nomes eles devem obedecer uma língua. Então eles têm que ser escritos em latim ou latinizados. Então o latim é uma língua bastante utilizada na ciência, né? Principalmente
na nomenclatura, né, de seres vivos. Então, também o nome da espécie deve ser latinizado ou escrito em latim. Uma outra regra seria a forma de se escrever. Então, eu tenho que diferenciar como eu escrevo o nome de uma espécie. Exemplo, aqui eu escrevi canis familiares e canis lupus. Então, eu escrevi em itálico. Mas se você for escrever manualmente, é claro, não dá para você colocar em itálico. Então, você vai grifar os dois nomes, né? Canis aquilopus, canis familiares. Então você vai grifar o nome da espécie para diferenciar do texto, representando que aquilo ali é uma espécie. Uma outra forma, né, é estar relacionado com a inicial, maiúscula. Então toda vez que tiver o gênero, a inicial do gênero vai ser maiúscula. Então o primeiro nome da espécie inicia-se com maiúsculo e o segundo nome com letra minúscula. Então familiares e lupus, letra minúscula. Então esse se dá o processo, né, de nomenclatura da espécie. Então, como eu falei, a taxonomia ela vai ter as categorias taxonômicas. Então, a taxonomia vai estabelecer regras para você enquadrar os seres vivos em categorias. Então, quem são essas categorias? Então, nós temos o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, iniciando de baixo para cima. Então, espécie seria o quê? Um conjunto de indivíduos, né? Uma população que se interrelaciona, em que ela se intercruza e produz descendentes férteis. Exemplo, um gato. Então, o gato não pode cruzar com um cachorro, não pode cruzar com um rato, ou seja, não pode cruzar com outro ser vivo. O gato só vai cruzar com gato. Então, o gato cruzando com gato vai gerar o quê? Um outro gato, que é um descendente fértil, que posteriormente vai cruzar com outro gato e aí vai prosperar a sua população. Então, esse seria o conceito biológico de espécie. Então, o que seria um gênero? Um gênero seria um conjunto de espécie, né? Aí eu poderia dizer, o que seria uma família? A família é um conjunto de gêneros. Aí ordem, o que seria uma ordem? É um conjunto de famílias. Classe, o que seria classe? É um conjunto de ordens. Filo, o que seria um filo? É um conjunto de classes. E reino é um conjunto de filos. Então eu tenho de baixo para cima maior diversidade e de cima para baixo eu tenho maior semelhança. Então só exemplificando aqui, né? Eu dei o exemplo do cão doméstico para classificar ele. Então classificando aqui eu tenho o cão doméstico, ele pertence ao reino animal, onde se enquadra o sapo, a sídia, né, as baratas. Então todos esses aqui pertencem ao reino animal. Depois vai para o filo dos cordados. Então, filo cordados são aqueles que vão apresentar no período embrionário a notocorda. Então, eles podem permanecer com essa notocorda ou alguns essa notocorda vai dar origem à coluna vertebral. Então, no caso aqui, nós temos o sapo, a sídia, que vão apresentar a notocorda. Passando para o subfilo vertebrado ou vertebrata, aí já sai a assídia, porque a assídia não vai apresentar essa coluna vertebral. Então apenas o sapo, o homem, o urso, né, raposa, o lobo e o cão vão apresentar. Depois passa para a classe mamária. Então no caso só mamíferos vai ficar aqui. Então vai sair o sapo, pois o sapo é um anfíbio. Depois ordem carnívora. Aí já sai os seres humanos. Vai ficar só os animais carnívoros. Depois família canídeos. Então, quem pertence à família Canídeos? O cão, o lobo e a raposa. O urso já não pertence a essa família. Gênero Canis, já sai a raposa, que não pertence ao gênero Canis, e fica só o lobo e o cão. Depois passamos para a espécie, no caso seria o cão doméstico. Então, aí se dá o primeiro processo de classificação. Então, estamos finalizando por aqui, né? Na próxima aula vamos falar um pouco sobre parentesco evolutivo, né? Então vamos explicar mais ou menos como é que funciona essa questão do parentesco evolutivo, que vai ser importante também na hora de se classificar as espécies. Então até a próxima aula.